Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia 23, olha lá, o 2 e o 3, 23 do mês de agosto. Olha lá, turminhas. Crianças, hoje a aula vai ser um pouco mais extensa, porque a professora vai gravar a aula da semana 25, que eu falei para vocês que eu ia passar na semana da retomada, e por um probleminha que eu tive no meu computador, eu acabei perdendo a aula, então eu regravei a aula junto com a dessa semana para vocês, para a gente não ficar atrasado, tudo bem? Então vamos lá. Então, a página 140, que é a parte que está da semana 25, vamos fazer aí o gênero textual lista. Então, começando aqui na página 140, a professora Bruna, junto com a professora Fernanda, achou essa atividade bem legal para vocês que quiserem fazer em casa, façam aí em dupla, tá bom? Então, em dupla, o João convidou você para um jogo. Chegar ao baú de brinquedos. Então, aqui está o início e aqui está a chegada. Tá vendo o baú de brinquedos? Mas se encontrar um jacaré, um jabuti, uma jiboia ou um caranguejo pelo caminho, cuidado. Recorte o dado da página 311 e ouça as instruções da professora. Então, meus amores, lá na página 311, vocês vão montar lá o dado que tem, recortar, montar e vocês vão começar aqui do início. Conforme vocês jogarem os dados, vocês vão caminhando a quantidade. Percebam que essas palavras jacaré, jabuti, jiboia, joaninha, caranguejo, jipe, todas têm a letra J. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar perguntas para a Pro Bruno ou para a Pro Fernanda, alguma dúvida sobre o joguinho que a gente auxilia vocês, tá bom? Mas não tem segredo. Vocês vão jogar os dados e vocês vão caminhar conforme a quantidade de pontos que vocês fizerem lá no dadinho. Vocês jogam o dado, deu 1, então vocês andam uma casa. Deu 3, vocês andam 3 casas, tá bom? E ganha quem chegar primeiro no baú de brinquedos, tá? Espero que vocês se divirtam. Então, as palavras em jogo, nós vamos trabalhar com palavras com a letrinha J. Olha lá, o J maiúsculo e o J minúsculo. Palavras jacaré e João. Fale essas palavras, crianças. Jacaré, João. Em quantos pedaços ou sílabas essas palavras são faladas? Lembrando que sílabas são as partes que a gente divide as palavrinhas. Então, olha só, jacaré. Eu bati palmas 3 vezes ou abri a minha boquinha 3 vezes. Olha só, jacaré. E João? João. 2 vezes. Então, coloque uma sílaba em cada, tá bom? A quantidade de quadros é maior que a quantidade de sílabas. Então, aqui, o João, você vai ter que escrever João. Então, você vai escrever em cada quadradinho uma sílaba. Da mesma forma, o jacaré. Aqui, crianças, como nós já estamos fazendo com outras letras, né? Letra F, letra G, que a gente já fez, a gente vai fazer agora com a letra J, tá? Usar o traçado da letra J. Um risco desce contente, faz uma curva e para de repente. Circule a letra J nas palavras jeitos, janela, jabuticaba e jacaré. Observe o alfabeto. Circule a letra J. Fale as letras do alfabeto e bata palmas quando falar o nome da letra J. Copie abaixo as letras que representam vogais. E
que aparecem antes da letra J no alfabeto. Então, vocês não vão escrever o A, E, I, O, U, todas as vogais. Vocês vão escrever somente as vogais que estão antes da letra J, tá bom? Então, tudo que está antes da letra J, vocês, de vogal, vocês escrevam as vogais aqui. Circule no alfabeto a letra que inicia, Circule no alfabeto a letra que inicia os nomes abaixo e escreva-os na ordem que aparece aí no alfabeto. Leia os nomes na sequência. Então, Vera, Gabi, João. Primeiro vocês vão ver qual que é a primeira letra aqui de cada nome e vocês vão procurar essas letras no alfabeto e circular, tá bom? Depois vocês vão escrever os nomes aqui embaixo, ó. Os nomes aqui embaixo, porém na ordem alfabética, tá bom? Fale em voz alta as palavras abaixo. Coloque nos quadradinhos as sílabas que formam cada palavra. Então, essa atividade aqui é igual a que a gente fez agora do João e do jacaré. Então, a gente vai ler a palavra e prestar atenção quantas vezes a gente abre a boquinha e essa sílaba, ela vai ser registrada em cada quadradinho, tá bom? Nessas duas atividades, crianças, está escrito em dupla, mas vocês vão fazer sozinhas, tá bom? Com a pessoa que ajuda vocês, claro. Mas vocês que vão, em vez de vocês fazerem aí a brincadeira, vocês vão fazer a leitura. Então, nessa número 2, vocês vão fazer a leitura da sílaba. Então, vocês têm o T e o I. Ti. Vocês têm o J com A. O que dá aí, crianças? Vocês vão fazer a leitura dessas sílabas, tudo bem? E aqui vocês vão ler estes nomes, olha só. Tem o nome Juca, o nome Jeca e o nome Joca. Em cada frase, copiem o nome que rima com a palavra destacada. Lembrando que a rima é quando a terminação é igual. Olha só, aqui termina com E-C-A. Aqui termina com U-C-A. Aqui termina com E-C-A. Tá vendo? Então, Jeca fugiu da perereca. Então, quer dizer que o eca, lá o final da palavrinha, é o mesmo que o da perereca. Olha só, eca, eca. Tá vendo? Então, aqui, ó, caiu na arapuca. Então, aqui esse arapuca rima com Juca ou rima com Joca? Comeu toda a pipoca. Então, pipoca rima com Juca ou rima com Joca? Tá bom? Vamos para a próxima página. Então, crianças, essa página já é a página da nossa semana de hoje, a nossa semana 27, tá bom? Então, nós vamos falar do gênero textual fábula. Então, o Léo, ele gosta de imitar animais. Você já brincou de imitar animais? Como seria imitar um leão e um rato? Para ajudar na imitação, vamos pintar máscaras de animais para brincar com elas. Mãos à obra para criar as máscaras. Desenhe em um pedaço de cartolina a máscara de leão ou ratinho. Você pode seguir os modelos abaixo ou inventar outro desenho. Pinte a máscara desenhada. Coloque um barbante ou um elástico para prender a máscara no seu rosto. Agora, dê asas à sua imaginação e brinque com suas máscaras. Então, os responsáveis aí que estão ajudando as crianças, a gente achou bem interessante essa atividade, para eles usarem bastante o lúdico, as crianças amam fazer. Então, se vocês em casa tiverem um tempinho a mais para poder estar fazendo com as crianças, mandem para a gente um videozinho curto ou tirem foto deles, que a gente vai adorar ver, tá bom? Mas essa atividade dessa página não vai valer lá
atividade que a gente vai cobrar de vocês, tá? Mas a gente achou interessante, então a gente não quis pular, tá bom? O Léo, ele soube que seu nome vem da palavra leão. Ele então descobriu uma história sobre um leão e um ratinho. O que pode acontecer em uma história que junta um leão feroz e um ratinho esperto? Vamos ler a fábula para saber o que aconteceu. O leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores, não conseguindo se soltar. Fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral dessa história: uma boa ação ganha outra. Então, crianças, a fábula, ela é uma história que no final ela sempre ensina alguma lição para a gente. O que a gente não deve fazer, algo que é bom a gente fazer, igual essa história. O leão, ele foi bom com o rato. Ele não esmagou o rato. O rato tanto pediu que ele soltou o ratinho. E um dia, o leão precisou daquele ratinho tão pequeno que acabou salvando a vida dele também. Então, se o leão tivesse esmagado o ratinho não estaria vivo para poder ajudar o leão. Então, essa fábula, como várias outras, ela é muito legal e ensina muito para a gente, tanto para vocês crianças, como para nós adultos. Agora a atividade de interpretação do texto. Então, quem fez as máscaras, peguem as máscaras aí que vocês fizeram e ouçam as instruções da professora. Na dramatização, cada um escolheu um personagem. Personagens são aqueles que participam da história. Escreva o nome dos personagens desta fábula. Então, personagens é quem está participando. Então, quem está participando dessa história aí? Os personagens principais dessa história são dois. Vocês vão colocar o nome de um aqui, e o nome do outro aqui. Acompanhe a leitura. Um leão dormia espichado. Marque um X na imagem que mostra como o leão dormia. Então, a palavra espichado quer dizer o quê, crianças? Quem dorme espichado, dorme como? Será que ele estava assim? Será que ele estava assim? Ou será que ele estava assim? Tente sozinho reler a história silenciosamente. Depois você participará com os colegas da leitura em voz alta da história. Então, como nós não estamos ainda lá na sala de aula, vocês podem tentar fazer essa leitura em voz alta da forma que vocês sabem. Crianças, tivemos um probleminha na página anterior, problemas técnicos, perdão, mas vou continuar, tá bom? Então, como nós não estamos ainda em sala de aula, então vocês vão tentar fazer em casa a leitura em voz alta, tá bom? Então, vocês tentem ler aí silenciosamente e depois tentem ler algumas palavrinhas ou a história toda em voz alta, tudo bem? E depois façam um desenho representando lá o ratinho, tá? Nesta página que nós estamos agora, vamos colocar
ordem na história. Então, vocês vão lá no final do livro, na página 313, 313, com a ajuda da professora, leiam as frases recortadas. Colhem as frases nos quadros abaixo, na ordem em que aconteceram, e vocês vejam os exemplos, tá bom? Então, olha só. O ratinho pediu ao leão que o soltasse. Então, essa frase aqui, ela está na segunda parte da história. Então, antes do ratinho pedir ao leão para que o soltasse, o que aconteceu? E depois, nessas frases que nós vamos ler, qual é a ordem correta de cada frase que representa as partes da história, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha lá. Lá no livro de vocês, na página 313, vocês vão encontrar essas frases e aí vocês vão recortar aonde está o pontilhado de cada uma delas, tá vendo? Ó? Vocês vão recortar, vão ter várias frases recortadinhas e aí vocês vão ler essas frases. Quem já está sabendo ler, lê sozinho. Quem ainda está com dificuldade, a pessoa que está ajudando, faça a leitura. Mas vocês tentem, crianças, perceber a ordem dessas frases dentro da história. Então, se eu falar assim para vocês, ó, o leão urrou de raiva. Então, será que ele urrou de raiva antes do ratinho pedir para ele soltar? O leão ficou preso na rede dos caçadores. O leão prendeu o ratinho debaixo da pata. Aí o ratinho lá na segunda frase pede para ele soltar. Então, vocês vão fazer a leitura e encaixando conforme a ordem correta da história. Bem legal e bem importante essa atividade aqui, viu? Faz com que vocês, crianças, desenvolvam várias habilidades ao mesmo tempo. Então, não deixem de fazer. Agora, crianças, acompanhem a leitura que eu vou fazer para vocês. Fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Circule todas as palavras que podem explicar o que significa a palavra urro. Circule todas as palavras que podem explicar o que significa a palavra urro. Será que a palavra urro também significa grito, beijo, riso, berro ou sopro? Será que urro é a mesma coisa que beijo? Será que urrar é a mesma coisa que berrar ou gritar? Ou será que é quando eu tô rindo muito, então eu tô urrando? Então, vamos lá, vamos pensar aí, vocês vão circular, tá bom? No final da história, o que aconteceu entre o leão e o ratinho? Ah, crianças, essa resposta é pessoal de cada um. A forma com que vocês quiserem escrever, escrevam. Porém, aconteceu uma coisa bem legal com eles, né? Então, vocês vão escrever aqui nessa linha, tá? Nesse espaço. Conversa em jogo. Uma boa ação ganha outra. Em fábulas, geralmente, há uma frase que é uma moral. Isto é, uma frase que quer passar algum ensinamento. A moral dessa fábula é: uma boa ação ganha outra. Você acha que isso sempre acontece? Converse com os colegas. Então, vocês vão conversar com o pessoal aí em casa. Olha que conversa mais rica para a gente ter com a mamãe, com o papai, com os irmãos, para ter com os filhos da gente, né? Quem está ajudando aí, os irmãos mais velhos também que estão ajudando. Aí vem fábula. Vamos conhecer mais uma fábula? Desta vez é uma história com um sapo e um boi. Acompanhe a leitura com a professora. A fábula está na página
278 deste livro. Depois, converse com os colegas sobre qual foi a fábula de que você gostou mais. A do leão e do ratinho ou a do sapo e do boi? Então, vamos fazer a leitura. Então, lá na página 278, vamos fazer a leitura da fábula O Sapo e o Boi. Há muito, muito tempo existiu um boi imponente. Um dia, o boi estava dando seu passeio da tarde, quando um pobre sapo, todo mal vestido, olhou para ele e ficou maravilhado. Cheio de inveja daquele boi que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos. Olhem só o tamanho do sujeito, até que ele é elegante, mas grande coisa, se eu quisesse também era. Dizendo isso, o sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho normal. Já estou grande que nem ele? Perguntou aos outros sapos. Não, ainda está longe, responderam os amigos. O sapo estufou mais um pouco e repetiu a pergunta. Não, disseram de novo os outros sapos, e é melhor você parar com isso, senão vai acabar se machucando. Mas era tanta a vontade do sapo de imitar o boi, que ele continuou se estufando, até bum, estourar. Moral: seja sempre você mesmo. Então, olha lá o que aconteceu com o sapo. Ele foi se forçando tanto a aumentar, que o corpo dele não aguentou e ele estourou. E ele acabou morrendo, não sendo nem o sapo que ele era, muito menos o boi que ele queria ser. Então, a moral da história: seja sempre você mesmo. Cada um de nós tem uma cor, uma altura, um corpo, um cabelo. Nós não somos iguais uns aos outros, nós somos pessoas diferentes. E é essa diferença, crianças, que tem a graça da vida. Já pensou se todo mundo tivesse a mesma cor, a mesma altura, o mesmo tamanho, a mesma cor de cabelo, o mesmo tamanho de cabelo? Não teria graça nenhuma. Então, vamos respeitar como é cada um, tanto respeitar os outros, como respeitar a nós mesmos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aí, falem aí em casa qual vocês gostaram mais, a do sapo e do boi ou a primeira que a gente leu, do leão e do ratinho. Espero que vocês tenham adorado a aula. Ficou um pouco extensa hoje, porque a gente está fazendo da outra semana que passou. Mas eu espero que vocês façam, e eu e a Prof. Fernanda estamos aguardando as atividades de vocês. Tá bom, meus amores? Um beijo, uma ótima segunda-feira. Fiquem com Deus.